Momento esportivo. Oferecimento. Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Olá, está entrando no ar mais uma edição do nosso Momento Esportivo com as seguintes manchetes. Tiãozinho Júnior, jogador de voleibol de Montes Claros, uma das maiores impulsões do estado de Minas Gerais, é o homenageado do Momento Esportivo. Você vai conferir tudo aqui no nosso Momento Esportivo. E mais, Marcílio Eduardo, Lelê, jogador de futebol, professor de educação física, craque, também é homenageado do programa Momento Esportivo. Você vai conferir a carreira dele também aqui no nosso programa. Atlético Mineiro goleia o América. Está na final do Campeonato de Futebol 2020. O Tombense vence pela segunda vez e vai enfrentar o Atlético numa final inédita aqui no estado. O Cruzeiro não jogou porque a Uberlândia foi contaminado pelo Covid-19. Essas e outras notícias você confere agora no nosso Momento Esportivo. Momento Esportivo, 11 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional. Você confere todos os dias aqui na Vim TV, na TV Gazeta Norte Mineiro e no YouTube, Momento Esportivo 20. Clica lá, tudo junto, Momento Esportivo 20, 20 numeral, e faça a sua inscrição. Olha, nesse quadro nós vamos dedicar a um cara que tem uma história muito bonita aqui em Montes Claros. Marcílio Eduardo, ninguém conhece. Lelê, jogador de futebol, com passagem pelo Cassimiro de Abreu, Ateneu, Colégio Marista, Colégio Indio de Montes Claros, tem uma história bonita, chegou a jogar no Flamengo e nós vamos conferir a história dele aqui agora. Fala aí, meu amigo Lelê. Fabio, meu nome é Marcílio Eduardo Soares Pereira, o vulgo Lelê, no meio esportivo e dentro da área de educação física também. Eu comecei jogando futebol desde os 8, 9 anos de idade. Eu tive o privilégio de ter no fundo de casa, no quintal, um campo de terra, onde dali saíram grandes jogadores e grandes profissionais liberais. Eu dou, por exemplo, aqui o Dequinha, que jogou vários anos no Flamengo, o Valdizinho, o Jaime Tolentino, professor de educação física, o Janilson, Cezinha, Cacau, Bodega, Ita, Bodeira. Foram grandes jogadores que tiveram em Montes Claros, saíram desse campinho. Depois eu passei para o campinho da Manguinha, fiquei um tempo da Manguinha, e quando eu ingressei no Colégio São José, hoje o Colégio Marista. Joguei lá também, logo fui chegando, já fui para a seleção, de lá para o Ateneu, joguei muito tempo no Ateneu, no infantil, com o professor Murilo. Depois subi o time já do infantil, já passei direto para o amador, com 14 anos, disputando com o Bonga. Depois fui para o profissional com o Sargento Norberto, disputamos um torneio em Belo Horizonte, saímos na semifinal. E depois eu fiquei no Ateneu até 74. 75 fui para o Retífico União. 76 também no Retífico União, onde fui campeão amador em 75. 76 eu continuei por lá. E em 77 eu ingressei no Cassimiro, onde eu fiquei de 77 até o início de 92, 93 eu encerrei a carreira de futebol. Um dos jogos que marcou minha vida dentro do futebol. O time nosso eu disputei o profissional com o time do Ateneu, né? Nós disputamos o torneio em João Levade. E depois, retornando, o time amador, nós jogamos contra o time profissional do Cruzeiro, que estava em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, né? E jogamos contra Edmar, o centroavante, que era o artilheiro da seleção do Campeonato Brasileiro, Nelinho, Luiz Antônio, e vários outros grandes jogadores que estavam passando parte do Cruzeiro. Nós ganhamos de 2-0. Eu fiquei no Flamengo treinando, não cheguei a jogar, fiquei 4 meses no Flamengo e tive que retornar a Montes Claros porque eu era a primeira turma de exército, éramos pioneiros, nós somos pioneiros aqui em Montes Claros,
eu tinha que apresentar em janeiro. Então eu não fiquei, porque eu voltei, porque tinha que servir o exército. E terminando o exército, minha idade já estava vencendo, já estourando a idade juvenil. Porque antes nós não tínhamos o júnior, era só o juvenil. Com 19 anos você já estourava a idade. E por isso que eu não fiquei no Flamengo. Lemos, quando você jogou profissional, os estádios que tinha era Casimiro e Ateneu, mas ambos disputavam profissional. Hoje, nenhum dos dois estão disputando. Qual que é a sua opinião? Por que hoje não tem um time profissional numa cidade de quase 500 mil habitantes? Realmente, em primeiro lugar, nós precisamos de um estádio. Um estádio que comporta a torcida, que dá um conforto à torcida e para os jogadores também. E outra seria os empresários investirem mais, ter coragem de injetar o dinheiro para dar sequência. Porque nós temos exemplo aí de cidades bem menores, mas são bem associadas com os empresários, que lavras, patrocínio e vários. Bem menores e tem duas equipes, tem cidades que tem duas equipes do time da equipe A do futebol mineiro. Então acho que falta mais um incentivo, o interesse dos empresários injetarem o dinheiro para seguir e o estádio. Profissional de futebol, professor de educação física, marista, biomassa, mindil, vários profissionais passaram por você. Fala do encontro aí, 36 anos e dos profissionais que passaram por vocês. Realmente é um grande prazer de ter tido esses profissionais, ter iniciado comigo na infância ainda. Então, como eu trabalhei muito tempo no Marista, por 24 anos, eu tinha 3 equipes, equipe pequena, média e grande. E dentre essas equipes foram grandes jogadores, grandes profissionais liberais que chegaram ao final, porque eu nunca cobrei deles seguirem a carreira de futebol. Primeiro, eles olhavam o estudo para depois o futebol. Mas mesmo assim, nós tivemos grandes atletas que saíram, né? Foram jogadores profissionais. Tem outros professores liberais, dentista, médicos, professor de educação física, e assim vários que seguiram. Lele, vou te perguntar de uma pessoa aqui, que quase todos passaram por ele, Bonga. O que representa o Bonga para você? Olha, o Bonga para mim foi tudo. Não só amigo, mas como se fosse um pai. Foi ele que me direcionou dentro do esporte, que me tirou todo do lado ruim que eu teria para seguir, não seguir para o outro lado, o lado bem, do bom. Então a disciplina dele, o trabalho dele que ele faz até hoje, é um trabalho muito sério, que todos aqueles alunos, são poucos os que não seguiram o seu ideal. Que é a disciplina, o compromisso, o respeito, o caráter. E para ele para mim, foi um pai. Te emocionou, seus olhos lacrimejaram quando falaram do Bonga? Realmente. Ele, para mim falar dele, eu devo tudo a ele, isso que eu tenho hoje, a amizade, o relacionamento que eu tenho dentro do meio esportivo, através dele. Olha, dentro do futebol, tem um fato muito interessante, muito que me emocionou muito. Foi no jogo do Casimiro 2, Cruzeiro 0, o técnico Didi, o conhecido Folha Seca, da seleção brasileira, ele era o treinador do Cruzeiro. Logo após o jogo, ele me chamou, fez a questão de me chamar no vestiário para me cumprimentar pelo jogo, pela lealdade que eu ter feito o jogo em nenhuma falta e conseguir marcar o Edmar. Então, para ele, veio me dar os parabéns depois do jogo. Isso me emocionou muito. Me cresceu muito. E eu guardo isso com muito orgulho. Antes eu tinha a Olimpíada de bairro, a Olimpíada Estudantil, Jogos Estudantis, torneios das fábricas, de indústria. Então eram vários campeonatos que tinha na cidade que movimentavam isso tudo. E agora, com a estrutura que nós temos agora dentro da área da educação física, nós paramos com isso tudo. Então, nós temos que pensar isso, ver uma condição de retornar com essas atividades que eram muito interessantes dentro do esporte Montes Claros. Dentro do Marisa, por exemplo, nós tínhamos a Olimar. Então, a Olimpíada que englobava o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília, Goiânia. Aqui dentro do Montes Claros, essas que eu falei, a Olimar, a Olimpíada
Olimpíada Barrística, Olimpíada das Indústrias, os Jogos Estudantis, que era só realizado aqui dentro da cidade. Então, isso, para mim, não esqueceria nada, ficaria tudo. Olha, vamos fazer o seguinte, tem uma pessoa que deixou uma homenagem para o Lelê. Ele lançou o Lelê no mercado. João Bispo Bonga, fala aí, meu mestre professor Bonga. O que você acha do Lelê, Bonga? Eu agradeço o Lelê, né, por essa confiança, por esse depoimento dele. Mas o que eu tenho que falar é só admiração sobre o professor Lelê. Lelê sempre foi o meu companheiro nas equipes que dirigi, como Retífico União, Cassimiro de Abreu, Ateneu. Levei Lelê uma época para treinar no Flamengo, mas naquela época era uma coisa muito difícil, né, de sair de Montes Claros. E Lelê acabou retornando a Montes Claros e fazendo parte aqui da nossa equipe. Mas foi sempre um atleta de destaque, um professor de primeira linha. Foi inclusive eu que o conduzi os seus primeiros passos lá no Colégio Marista. E Lelê, para mim, é um exemplo de vida. Eu não tenho, assim, coisas que eu posso, assim, falar que Lelê saiu de um deslize. A responsabilidade dele é muito grande. É um companheiro desse encontro de ex-alunos, é um organizador do encontro dos ex-alunos, é uma pessoa presente no encontro dos ex-alunos. Então o Lelê, para mim, é tudo, sim, que possa se representar responsabilidade e compromisso. Vamos continuar vendo aqui, então, a história do Lelê aqui no programa Momento Esportivo. 30 anos de Indil, Lelê. Tem uns jogos que você lá está desde o início. Como é que é? Fala pra gente um pouco aí. Eu já entrei no Indil, estava era o segundo jogo, jogos internos. Né? Já tinha tido o primeiro. Então é um prazer muito grande, vem acompanhado. Agora nós vamos para o 32º jogos. Então para mim, cada vez crescendo mais, cada vez... infelizmente, esse ano, por causa dessa pandemia, talvez não tenhamos esses jogos. Vai ser uma pena. Mas para o ano que vem, que eu espero que retorne e nós vamos crescer mais ainda. Bom, eu tenho só que agradecer a você pela essa oportunidade de estar falando sobre o esporte de Montes Claros e que você continue com esse mesmo entusiasmo, com esse mesmo intuito de cada vez mais crescer e mostrar o esporte de Montes Claros. Parabéns para você. Lelê, parabéns. Muito obrigado por fazer tanto sucesso. É uma pessoa sensacional como você é. Meu colega de trabalho no colégio. E essa é a singela homenagem que nós fizemos para você. Você merece muito mais, ok? Olha, vamos conferir então. O Atlético Mineiro goleou o América pelo Campeonato Mineiro a segunda partida seguida e garantiu vaga na final. Está garantido, a final inédita. Já na outra semifinal, o Tombense, que é a sensação do campeonato, líder disparado até agora, venceu o Caldense por 2-0 e fará a final contra o Atlético Mineiro inédita, dias 26 e dia 30. Não sabemos se a Tombense fará lá no seu estádio, porque não tem condição para receber o VAR. Estão sendo estudados. Legal? Show de bola. E o Cruzeiro não jogou porque 13 pessoas do clube da Uberlândia foram contaminados com Covid, inclusive 9 jogadores. E o Cruzeiro usou fair play, deu o título, pediu à federação para dar o título para a equipe do Uberlândia. É atitude bonita. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Momento Esportivo, 11 anos no ar.